situarmos aonde começa a polêmica do processo civil. Esse é um texto que examina os fatos ocorridos no século XIX, mas o século XIX culmina toda uma questão que já vem sendo desenvolvida nos séculos anteriores. Bom, vamos começar no período em que o ser humano abandonou a autotutela. Esse pode ser considerado o marco inicial de alguma discussão sobre o direito. Quando a civilização, sobretudo do ponto de vista eurocêntrico, ela decide, a população abandona a força como meio de resolução de disputas e resolve aplicar a retórica, a argumentação, as instituições estatais para determinar qual é o direito. Este é um ponto inicial para discutir sobre processo. Hoje, nós tratamos de disputas por meio do trinômio determinado ação, processo e jurisdição. Mas a evolução ocidental desses institutos ocorreu, sobretudo no momento em que a civilização grega, que é situada ali na Antiguidade Clássica, desenvolve algumas obras com estudiosos como Aristóteles e outros filósofos, e onde podemos destacar a retórica como sendo uma obra aí que evidencia o uso da argumentação para estabelecimento de direitos e resolução de disputas. Ocorre que até chegarmos ao século XIX, momento em que já não mais havia, Império Grego, não havia mais Império Romano, passamos pela inicial conquista de Roma sobre o povo grego. Era tradição do Império Romano que fossem mantidas as questões culturais, como língua, resolução de disputas, o que foi muito bom para o direito, sobretudo para o direito processual, uma vez que Roma absorve as formas de resolução de disputa da Grécia e aprimora. Nesse momento, Roma passa por 3 fases de aprimoramento do direito processual em termos de resolução de disputas. Bem, a primeira fase é chamada de leges actionis. Nesse momento, havia em Roma cinco grandes métodos de resolução que eram solicitados pelos cidadãos para resolverem as suas disputas. Após essa fase, vem a fase chamada formulário. Por quê? Porque ao invés de apenas 5 formas de resolução de disputa, haviam fórmulas genéricas que eram concedidas pelo pretor, pelo magistrado, assim entendido à época, para que aqueles então considerados cidadãos resolvessem as suas disputas, os seus problemas. A terceira fase já há a inclusão dos advogados, daqueles jurisconsultos que sim, tinham o domínio das leis, regulamentos, tal qual eram entendidos à época, para orientar os cidadãos e fazer uso ali da forma de resolução de sentença, da fórmula, principalmente da argumentação, da distribuição das provas. Esses especialistas nesses institutos, que eram os precursores dos advogados, existiram no terceiro período romano juridicamente estabelecido, juridicamente instituído, que foi o período chamado cognício. Bem, tudo isso faz parte aí do chamado da história antiga, mas também perpassa aí pela história, pela idade medieval. No medievo, houve uma grande expansão do Império Romano.
Com a expansão do Império Romano, há também a expansão dos problemas. E toda essa cultura, esse desenvolvimento jurídico, passou pelo desafio das invasões bárbaras. Historicamente, houve, de fato, diversos povos que invadiram ali as limítrofes, né, as áreas limítrofes do Império Romano. Mas, para o processo, o que mais se destaca foi a invasão do povo bárbaro germânico, com a sua cultura que influenciou, que se contrapôs a todo aquele desenvolvimento, todo aquele processo evolutivo do direito italiano, do direito romano. Então nós temos aí uma inserção de institutos como a tarifação de provas, a métodos diferentes de análise, que não apenas a argumentação tratada pelos romanos. Temos toda uma nova cultura contrapondo-se à cultura italiana. Tanto que hoje, quando vamos estudar os processos, quando vamos estudar, seja o processo civil, o processo penal, o processo do trabalho, nós teremos que voltar às raízes germânicas e raízes italianas, que advieram de Roma, para compreender os institutos. Esse foi o contexto, basicamente, da Idade Média. Obviamente que também com o desenvolvimento do direito canônico, a igreja colocando ali os seus institutos, a sua perspectiva, também influencia o desenvolvimento processual. Então nós temos esse amálgama de culturas, tendo com o direito germânico, o direito italiano, o direito romano e o direito canônico, como três elementos que se influenciam mutuamente e vão gerar questões processuais. Bem, nesse contexto surge o chamado direito comum. O direito comum ali, portanto, na Idade Média. Bom, um ponto-chave ocorreu com a evolução das revoluções burguesas e questionando o aprisionamento do intelecto, das ciências pela igreja, toda uma crítica aí desenvolvida à época que perpassa toda uma revisão desses conceitos, também levando consigo aí a evolução e o entendimento do direito processual, até que chegamos ao século XIX, que é o século tratado aqui no texto do professor Cândido Rangel Dinamarco sobre polêmicas do processo civil. O século XIX se situa justamente nesse momento em que há uma busca efervescente pelo estabelecimento estrutural das ciências, e o processo também ele embarca nessa situação de tentar solidificar as suas estruturas. Bem, este é o contexto que embasa, esse é o pano de fundo que embasa as chamadas polêmicas mais famosas colocadas aqui no texto do professor Cândido Rangel Dinamarco. Então, aqui foi o vídeo que enfatiza a contextualização, onde pode ser compreendida a leitura desse texto. Posteriormente, vamos colocar aqui as principais formas de análise do texto e os principais aspectos das chamadas polêmicas do processo civil tratadas pelo professor Cândido Rangel Dinamarco.